Olá, graça e paz. Estamos começando hoje uma nova série de estudos sobre a sabedoria para a vida com base no livro de Provérbios. E hoje nós estaremos pensando sobre para quem deveria ou quem deveria ler Provérbios. Antes disso, nós vamos estar orando, pedindo a direção do Senhor para as nossas vidas, para que Ele fale ao nosso coração, que nós possamos aprender mais do Senhor. Senhor Deus, em nome de Jesus, nós nos colocamos diante do Senhor, pedimos, ó Deus, a direção, a intervenção do Senhor para as nossas vidas. Que o Senhor, ó Deus, nos faça entender, Senhor, o propósito do Senhor e que o Senhor, ó Deus, nos possa fazer servos cada dia melhores na presença do Senhor. Em nome de Jesus, amém e amém. Você que é da Igreja Presbiteriana de Ipameri, isso vai ser apenas um início do que nós vamos estudar logo daqui a alguns meses nos grupos em casa, ou seja, nos nossos cultos domésticos. Nós estaremos estudando sobre todo o livro de Provérbios e aplicando ele nas nossas vidas e na nossa família. Mas enquanto isso, nós vamos pensando de maneira mais geral o livro de Provérbios. Então eu quero convidar você a abrir comigo a sua Bíblia no livro de Provérbios, capítulo 1. Nós vamos fazer a leitura do Provérbios, capítulo 1, do versículo 1 até o versículo 17. E você pode acompanhar comigo tanto aí na sua Bíblia, como também aqui que nós vamos colocar no vídeo. Nos diz assim a palavra do Senhor. Uso dos provérbios. Provérbios de Salomão, filho de Davi, o rei de Israel, para aprender a sabedoria e o ensino, para entender as palavras de inteligência, para obter o ensino do bom proceder, a justiça, o juízo e a equidade, para dar aos simples prudência e aos jovens conhecimento e bom siso. Ouça o sábio e cresça em prudência, e o instruído adquira a habilidade, para entender provérbios e parábolas, as palavras e os enigmas dos sábios. O temor do Senhor é o princípio do saber, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. Continuando aqui, quando nós pensamos pensando nessa pergunta de quem deveria ler Provérbios, a gente então levanta para responder isso outras perguntas para que nós possamos pensar e meditar nessa manhã de escola dominical. Quem foram os primeiros leitores originais do livro de Provérbios? Quem teve a oportunidade de lê-lo pela primeira vez? Outra questão é, qual é o objetivo de um livro como Provérbios? O que o autor pretendia com ele? Ou como ele deveria ser utilizado? Perdão. São perguntas importantes que nós devemos fazer, não só ao livro de Provérbios, mas sempre quando nós começamos e estudamos algum livro ou algum texto das Escrituras. Atualmente, as grandes editoras, elas compartilham um certo padrão de censura, no qual elas orientam os pais quanto à idade apropriada para ler tal e tal livro, ou tal literatura, ou tal crônica, e eles levam aqui em consideração aquilo que está contido dentro do livro, a sua linguagem, o seu interesse, para que as editoras possam então definir o público-alvo e trabalhar com todo o seu plano de marketing para que aquela obra então alcance o objetivo pelo qual o autor quis traçar. E quando nós pensamos e perguntamos a respeito da censura ou para qual público que um ou outro livro da Bíblia é escrito, nós também precisamos analisar alguns aspectos que tem a ver com a intenção original para a qual o livro foi escrito e foi dirigido. Qual era o seu público-alvo? Qual era a intenção do autor? O que o autor queria atingir? Quem que ele queria exaltar? Quem que ele queria animar? E isso tudo nós precisamos perguntar para analisar um livro, para depois nós então podemos fazer as aplicações necessárias ao nosso coração, sem sair do contexto ou sem criar nenhuma heresia ou sem colocar no livro algo que o livro não tem a intenção de fazer. Isso é muito importante. Por exemplo, uma leitura do livro de Cantares, ou alguns chamam de Cântico dos Cânticos, não terá o mesmo proveito e o mesmo significado lido por uma criança ou lido por um casal. Vai ser diferente.
A aplicação vai ser diferente. Alguns trechos de maldição previstas no Deuteronômio 29, como por exemplo que descrevem filhos recém-nascidos, comidos pelos pais, por exemplo, que falam algumas coisas das maldições lá, não devem ser lidos ou não devem ser aplicados em crianças de forma alguma. E com respeito ao livro de Provérbios, nós ficamos então essa pergunta: quem deveria ler um livro como esse? Algumas perguntas surgem. A primeira pergunta é: sábios ou tolos? Para quem que esse livro foi escrito? Para pessoas sábias ou para pessoas tolas? Há uma tendência popular entre os leitores da Bíblia de achar que os provérbios ali colecionados nesse livro visam dar oportunidade para que o tolo adquira sabedoria, ou seja, aquele que não tem sabedoria, lendo esse livro, possa então adquirir sabedoria. E começando ali, inclusive, pelo princípio básico da sabedoria bíblica, que é o temor do Senhor. Nesse sentido, quando as pessoas pensam dessa forma, qualquer um que leia e siga atentamente as instruções do livro de Provérbios terá a oportunidade de tornar-se sábio diante de Deus e diante dos homens. E segundo essa expectativa, você há de concordar comigo que o livro de Provérbios acaba se assemelhando a um manual de autoajuda para aqueles que querem se tornar sábio. Não é raro a gente ver pessoas que estão precisando saber como agir, sabedoria, e alguém indicar: lê o livro de Provérbios, o livro de Provérbios é tão bom, o livro de Provérbios traz o que deve fazer, o que não deve fazer. Mas será que esta é de fato a proposta do livro? Será que ele foi realmente escrito para ajudar o nécio ou o tolo, que são linguagens usadas aqui no livro, para deixar a sua tolice e seguir o caminho da sabedoria? Embora essa seja uma ideia muito agradável ao nosso coração, embora essa seja uma ideia que nós gostamos de apropriar dela e indicar inclusive às pessoas, há evidências no próprio livro que não confirmam essa expectativa. A primeira evidência está inclusive no início do livro, do texto que nós lemos, no versículo 5, que o texto diz assim: ouça o sábio e cresça em prudência, e o instruído e adquira a habilidade. Deste modo, quando nós olhamos nesse versículo, no versículo 5, o livro de Provérbios ele foi escrito na expectativa de que o sábio ouça as palavras e não o tolo. Era o sábio que deveria ler e crescer em prudência, e o instruído que deveria ler e adquirir habilidade quanto ao que fazia ou não. Na verdade, a linguagem adotada pelo livro como um todo não parece ajudar em momento nenhum o tolo a deixar a sua tolice. Quando nós olhamos, em outras palavras, não há por exemplo, um provérbio que fale de maneira certa e direta uma proibição ou que determina fazer tal prática ou aquela prática. A maioria dos provérbios e dos ditos aqui são feitos de maneira indireta. São como uma linguagem de um pai que está prevenindo o seu filho de andar no caminho da tolice, ou que está prevenindo o seu filho de andar por caminhos errados. Não há, por exemplo, uma indicação tipo: não seja preguiçoso. Quando o livro de Provérbios aborda o texto falando sobre a preguiça, ele faz uma advertência indireta, quando ele diz lá em Provérbios 6, versículo 6 e versículo 8 assim: vai ter com a formiga, ó preguiçoso, considera os seus caminhos e ser sábio, não tendo ela chefe, nem oficial, nem comandante, nem estio, prepara o pão na cega, ajunta os seus mantimentos. Tá vendo que é uma forma indireta? Ele não falou: larga de ser preguiçoso, vai trabalhar. Não é isso que ele fala, não. Por outro lado, a gente então, chegando à conclusão de que foi escrito para um sábio, a gente precisa perguntar qual era o tipo de sábio que esse livro queria atingir. Parece, a gente lendo o texto aqui, no começo principalmente, é que ele queria atingir um sábio jovem. E isso é perfeitamente possível que esse seja o caso. Mas o mais importante do que saber
a distinção entre o jovem e o velho, é importante saber a distinção que o Provérbios faz entre o sábio e o tolo. Essa é a principal distinção que nós precisamos saber nesse livro. O livro de Provérbios, ele tenta atingir não o tolo, mas o sábio, ou seja, aquele que não despreza as palavras de sabedoria dos seus pais e daqueles que são mais experientes. Para os que não desprezam o valor da sabedoria, é que esse livro foi escrito, então ele tem algumas implicações e aplicações práticas. E no prefácio desse livro aqui nós já vemos algumas delas. Por exemplo, quando ele fala que aquele texto que nós lemos: ouça o sábio e adquira prudência, e o instruído e adquira habilidade. Uma das premissas que a gente percebe nesse texto aqui é que ser sábio não é sinônimo de um completo conhecimento. Quem é sábio não quer dizer que não precisa aprender mais nada, mas ele está falando que esse sábio ele precisa crescer em prudência. Aquele também que tem que ele fala no versículo 5 aqui, que é instruído, que ele conhece, que ele é conhecedor, não quer dizer que ele saiba usar todo aquele conhecimento, por isso ele precisa adquirir habilidade. Inclusive habilidade é o que ele fala nesse texto aqui. Habilidade para quê? No seguinte, depois nos demais verbos, nos demais versículos, por exemplo, versículo 6, ele fala: para entender provérbios e parábolas, as palavras e enigmas dos sábios. Ou seja, havia um objetivo para que aquela geração, aqueles jovens que precisavam adquirir mais sabedoria, adquirir mais habilidade, eles precisavam então estar preparados para dialogar com os sábios da sua época. É como se fosse um pai, uma mãe, ou como se fosse uma própria geração treinando, ensinando a outra geração a dialogar com a sua geração, com os sábios da sua geração. Se nós pudéssemos definir um objetivo como um todo para esse livro, o objetivo do livro de Provérbios é treinar a próxima geração. Às vezes nós olhamos para o nosso tempo, nós olhamos para as nossas igrejas e nós vemos que nós perdemos gerações. Nós vemos que nós perdemos essa passagem de bastão, como acontece, por exemplo, numa corrida de revezamento 4x4, que um vai chegando na reta final e passa o bastão para outro, e a gente percebe que muitas vezes a gente perde essa passagem de bastão, porque nós não treinamos a próxima geração para seguir os passos que nós estamos seguindo, que aprendemos com a geração anterior à nossa. Nós falhamos nessa parte. Então, saber ler o livro de Provérbios e entender sua mensagem requer uma certa habilidade, que nem todos possuem. Mas, como eu disse, você não precisa ficar preocupado. Nós vamos estudar esse livro de Provérbios nos nossos lares, cada um com a sua família. Nós vamos aprender bastante. Então, a primeira pergunta é: para quem ele foi escrito? Para sábios ou tolos? Nós vimos que ele foi escrito para sábios. Uma segunda coisa que fica na nossa mente aqui é: rapazes e moças. E aí, para quem que o livro foi escrito? Para rapazes, para moças? Como é que funciona isso? Né? O livro de Provérbios ele é singular em muitos aspectos. E uma delas, que é até estranho para nós, é a sua abordagem somente para rapazes, que dá essa impressão no começo aqui. Começando inclusive pelas exortações do livro, que fala filho meu. Nós não vemos nesses primeiros 7 versículos aqui, mas já no 8º versículo você vai ver dizendo filho meu. E essa expressão se repete durante 15 vezes em todo o livro de Provérbios. E ele parece, e é uma admoestação que parece estar voltada para rapazes e não para moças. Apesar de ser uma admoestação de caráter moral, nós vemos aqui que, curiosamente, o livro não tem nenhuma abordagem que fala filha minha ou minha filha. Apenas 2 versículos, que é o capítulo 4, versículo 1 e o capítulo 8, versículo 32, que se usa filhos meus, que aqui poderíamos dar uma abordagem como se ele estivesse falando para ambos os sexos. E há bons motivos para nós pensarmos que essa expressão filho meu não seja apenas um sentido figurado, mas seja um sentido literal. De fato, seja filho meu, jovem do sexo masculino. Por exemplo, quando Davi vai passar para o seu filho Salomão as instruções sobre o templo, ele então inicia o seu diálogo ali em 1 Crônicas, capítulo 22, versículo 7, dizendo: filho meu,
E aí ele complementa: tive a intenção de edificar uma casa ao nome do Senhor. Perceba que ele usa filho meu. Tirando as ocorrências aqui em Provérbios e a ocorrência em 1 Crônicas capítulo 22, versículo 7, existe apenas mais uma ocorrência em toda a Bíblia onde é usada a expressão filho meu, que é lá em Josué capítulo 7, versículo 19, quando nós lemos o versículo dizendo assim: então disse Josué a Acã, aquele problema que teve lá daquela capa babilônica: filho meu, dá glória ao Senhor Deus de Israel, declara-me agora o que fizestes. Nós vemos que, apesar desse texto usar a expressão filho meu, nesse caso ele tem um significado bem diferente do livro de Provérbios. Inclusive as circunstâncias também são diferentes. Então não se aplica para que a gente faça uma observância aqui. Se nós concentrarmos apenas aqui nas ocorrências de Provérbios, é possível que a gente tenha a impressão inicial de que o livro de Provérbios não é escrito para moças, ou seja, inclusive até para mulheres de modo geral, e que elas não eram inclusive privilegiadas na educação formal de Israel nos dias do Antigo Testamento, o que nós vamos ver que não é verdade. Ainda que nós não tenhamos informação sobre a educação formal dos filhos de Israel, o próprio livro de Provérbios encarrega de desmentir essa impressão inicial de que as moças não tinham uma educação formal em Israel no Antigo Testamento. O simples fato também do livro ter sido escrito para jovens homens não quer dizer também que as mulheres não eram incluídas na educação dos filhos. Em primeiro lugar, o que nós vemos no próprio livro quanto à expressão que acontece pela primeira vez no livro, quando essa expressão filho meu aparece a primeira vez no livro, no versículo 8, um versículo à frente daquele que nós lemos, nós vemos que tanto pai como mãe são colocados dentro da instrução formal do filho. Nos diz assim, eu vou ler para você, Provérbios capítulo 1, versículo 8, filho meu, ouve o ensino do teu pai e não deixes a instrução da sua mãe. Perceba que eles estão aqui, tanto o pai como a mãe, ou seja, a mulher e o homem, participam na educação dos filhos. Isso também acontece lá em Provérbios capítulo 4, versículo 20. A expressão hebraica que instrução, ela pode acontecer nos dois casos, tanto aqui no 1:8 como no 4:20, ele vem da palavra Torá, que tanto pode ser uma instrução no caráter geral, como também uma instrução na lei do Senhor. É difícil nós pensarmos que a instrução aqui era simplesmente com relação ao caráter geral. Não era simplesmente o pai que tinha a incumbência de ensinar a palavra do Senhor para os filhos, mas a mãe também tinha. Em segundo lugar, nós derrubamos isso por terra, pensar então que a mulher não tinha inclusão aqui nessa época na educação do povo de Israel, apesar do livro ter sido escrito para um jovem do sexo masculino. É que aqui em Provérbios a Bíblia apresenta a sabedoria como uma mulher. A sabedoria falada aqui em Provérbios, ela é personificada como uma mulher que fala com o filho e com todos que querem dar ouvidos à sua instrução. Então a gente vê aqui que personificando uma mulher. Nesse caso, como imaginar que as instruções delas eram apenas para preceitos práticos da vida, como escovar os dentes, como hora de dormir, roupa para vestir? É difícil a gente pensar que a mãe simplesmente atuava nessa área. Não, ela atua em todas as áreas da educação da criança. O Provérbios 8, o principal texto aqui que apresenta a mulher como personificação da sabedoria, ou a sabedoria como personificada por uma mulher, ela termina dizendo assim, eu vou ler para você, Provérbios 8, versículo 34 a 36. Feliz o homem que me dá ouvidos, velando dia a dia as minhas portas, esperando as ombreiras da minha entrada, porque o que me acha a vida e alcança favor do Senhor, mas o que peca contra mim violenta a sua própria alma, todos os dias me aborrece até a sua morte. Uma terceira coisa e última que nós vemos aqui é que um daqueles que são colaboradores nos escritos de Provérbios, que é Lemuel,
ele então ele relata que aquilo que ele aprendeu foi ensinado pela sua mãe. Capítulo 31, versículo 1. E por que não lembrar do final do livro de Provérbios, onde é falado da mulher virtuosa, e que ela também participa ali da educação e de todas as partes da sua casa juntamente com o seu esposo. Ou seja, quando nós pensamos nesse livro aqui rapidamente, mais no decorrer das semanas nós vamos trabalhando mais sobre ele, nós vemos que nós temos o propósito aqui de mostrar que as palavras dirigidas aos rapazes não servem como uma amostra cultural para desvalorizar a mulher ou mostrar que elas eram ignoradas diante de uma sociedade machista daquela época. Não, não era não. É simplesmente o objetivo do livro, principalmente no início, na primeira parte do livro, onde ali a gente percebe para quem que ele foi escrito, é que nós olhamos que ele foi para rapazes, mas isso não quer dizer que não é aplicável ao nosso coração. Vários outros livros da palavra de Deus, nós vemos a palavra de Deus sendo específica a um grupo específico, sendo específica a uma região específica, ou sendo diretamente enviada a alguém específico. E isso não quer dizer que ela não é aplicada ao nosso coração. Quando Paulo escreve a carta de Filemon, ele manda ela muito bem escrita para uma pessoa muito bem específica ali no texto. Mas Deus fala ao nosso coração e a palavra é aplicada nas nossas vidas. Então ela é escrita a sábios, ela é escrita originalmente a rapazes, mas aplicada a todo o público. E a terceira pergunta que fica aqui para nós pensarmos é: Provérbios foi escrito para crentes ou não crentes? Ou para ambos os públicos? Quem que deveria ler Provérbios? Era crente ou não crente? Os conselhos apresentados aqui no livro, quando nós lemos, eles não parecem estar preocupados com alcançar pessoas e nem parece ter nenhuma preocupação que as pessoas que estão lendo aquilo tenham uma compreensão básica da fé. Ele vai direto trabalhando. Parece que ele não tem a pretensão de ser um livro missionário, um livro evangelístico para ganhar alguém para Cristo. A começar pelo princípio da sabedoria, que é o temor do Senhor. Quando nós pegamos uma pessoa que não é crente, ela não tem, por mais que ela tenha uma ideia, ela não tem uma percepção fidedigna do que é temor ao Senhor. E o livro parece não ter esse objetivo de definir isso para não crente também. Parece que a ideia do livro não é que alguém que não é crente, que tenha moral corrompida, se converta e mude, mas sim em preservar a moral do indivíduo que já possui. E a questão é simples: os princípios apresentados no livro não podem ser, segundo o texto aqui, lidos por um tolo. Porque o final do texto que nós lemos fala que o tolo ele menospreza os ensinamentos ali contidos. Então, se ele menospreza os ensinamentos ali contidos, como que ele vai aprender e como que ele vai buscar a sabedoria? Provérbios, por outro lado, ele tem uma característica muito especial, que poucos livros da Bíblia têm, principalmente no Antigo Testamento. Ele tem um caráter internacional. O que eu quero dizer com isso? É que alguém que não é familiarizado com a história da teologia, não é familiarizado com a história do povo de Israel, não vai ter nenhuma dificuldade em ler o livro de Provérbios ou ler os Provérbios. Provérbios, por exemplo, ele não trata e nem menciona em nenhum momento temas teológicos, eventos demasiadamente ou extremamente arraigados ali na sociedade, na cultura de Israel. Não há nenhuma menção sobre o dilúvio, não há nenhuma menção sobre os patriarcas, não há menção sobre a libertação do Egito, não há menção sobre a peregrinação no deserto, não há menção sobre a referência de Salmos, não há menção do exílio, não há menção do momento pós-exílio. Ou seja, a pessoa pode chegar ali e não conhecer nada da história de Israel e ler o livro de Provérbios, que ela vai entender e vai tirar lições para a sua vida. Nenhum desses fundamentos necessários para a compreensão de outros livros do Antigo Testamento você encontra aqui no livro de Provérbios. A impressão é que o autor, inspirado, intencionalmente preferiu reter essas informações para que o livro de fato fosse entendido por todos, mesmo que ele ele faz uma aplicação especial para aqueles que são crentes,
mas o não crente ele pode muito bem ler e entender. A forma da linguagem de Provérbios naquela época poderia muito bem ser entendido para quem não conhecia nada de Israel. Quer ver um exemplo disso? A rainha de Sabá. O texto nos fala que lá em 1 Reis, capítulo 10, que a rainha de Sabá ouviu da sabedoria de Salomão e subiu da sua terra até lá Salomão para saber se de fato tudo aquilo que ela tinha ouvido falar daquele rei era verdade. E então ela quis saber mais coisas a respeito da sabedoria de Salomão. Observe que parece que o objetivo do livro aqui ele foi atingido. Uma pessoa sem muito contato com a cultura de Israel ficou sabendo da sabedoria de Deus por meio do provérbio de Salomão e quis saber mais. Daqui a pouco nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso. Mesmo sendo provérbios textos que não tratam diretamente aspectos teológicos, a rainha de Sabá, quando ela foi impactada pelos provérbios, ela diz que a fama de Salomão, que ela quis saber mais da fama de Salomão a respeito do nome do Senhor, ou do nome do seu Senhor. Então, olha só, parece que Provérbios aqui, então, ele foi colocado, inspirado e tido como um livro canônico, podendo significar pelo menos duas coisas. Primeiro, talvez o livro poderia ser uma excelente isca para aqueles que não são crentes, e que então, impactados por esses ditos e por essa forma de viver que é apresentada ali em Provérbios, eles então estivessem interessados em saber o restante das Escrituras. Não é verdade que quando nós estamos vivendo uma vida reta e sábia diante de Deus, as pessoas então, lendo as nossas vidas, como nos é dito no Novo Testamento, como cartas vivas de Deus, elas então são impulsionadas e são direcionadas a buscar a esse Deus ao qual nós vivemos? Parece que é isso. O livro, então, ele serve como uma certa forma de isca. E uma segunda coisa é que a sua forma atual também serve de interesse para um público crente, né? Porque ele mostra aqui, principalmente na primeira sessão, um cenário que é pressuposto que aquele que está lendo as instruções já seja do povo de Deus. Então ele serve para crentes e ele serve para não crentes. Mas ele serve para não crentes como uma isca para que ele entenda então o restante da palavra do Senhor. Veja, por exemplo, o resultado esperado para alguém que guarda o mandamento, o ensinamento do Senhor. Pensando aqui já em alguém crente. Ele fala assim, capítulo 2, versículo 2 a 5. Se buscardes a sabedoria como a prata, e como a tesouros escondidos a procurares, então entenderás o temor do Senhor e acharás conhecimento de Deus. Fato interessante aqui, principalmente para aqueles que são servos de Deus, é que a sabedoria é o elemento do qual que nos possibilita entender o temor do Senhor. Isso é uma distinção muito importante. É possível que alguém conheça e tente até viver a questão de maneira sábia dos provérbios, mas não saber o que elas significam e não saber o que elas apontam, que é o que? A sabedoria do Senhor. E essa aqui não é a proposta do livro, de as pessoas simplesmente ler e viver. A proposta do livro é que tanto aqueles que estão dentro, vamos colocar do meio cristão, dentro da igreja, tanto aqueles que estão dentro como aqueles que estão de fora, percebam uma obediência inteligente por aqueles que buscam ao Senhor e que buscam a sabedoria. Não é uma inteligência cega, não é uma forma de sabedoria como se estivesse reproduzindo algo que decorou, mas é algo inteligente. É aquilo que nos fala, por exemplo, o texto de Deuteronômio, capítulo 4, versículo 6, que nos diz assim, guardai-os, referindo aos mandamentos, né? E cumpri-os, porque isso será a vossa sabedoria e o vosso entendimento perante os olhos do povo, que ouvindo a todos esses estatutos dirão, certamente esse povo é gente sábia e inteligente. Olha só, percebe que tem um objetivo muito claro para isso? O que nós concluímos então, já chegando para o final? Quem deveria ler um livro como Provérbios nos dias de hoje? Não há nenhum impedimento que o livro seja lido, mesmo que originalmente ele tenha sido escrito para um grupo específico. Isso acontece o tempo inteiro
na Bíblia. A questão discutida hoje não deve limitar o público que está lendo o livro de Provérbios, ou não deve te limitar, você que está me escutando, então eu sou uma moça, eu sou uma mulher, não é esse o objetivo. A questão é que nós precisamos avaliar qual foi o público escrito, para que a gente possa então interpretar daqui para frente qual era a intenção do autor em escrever aquilo e qual é a aplicação disso para as nossas vidas. Eu só consigo entender a aplicação hoje para a minha vida se eu entender qual era a intenção do autor em escrever essa passagem naquele tempo em que ela foi escrita. Mas como eu te disse, hoje é só uma introdução. Não se preocupe se tiver alguma dúvida. Nós vamos tirá-las todas a partir do momento que nós fomos caminhando, não só aqui nas nossas escolas dominicais, mas aproximadamente daqui a uns 2 meses, quando nós estaremos trabalhando nos nossos cultos em família sobre o livro de Provérbios. Que Deus abençoe sua vida, que Deus te dê um grande domingo, uma boa semana, e que nós possamos viver de maneira sábia na presença do Senhor. Eu quero orar mais uma vez. Senhor, nós te glorificamos, nós te exaltamos e nós te agradecemos por tudo. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. O Senhor possa abençoar o seu povo, para que a gente viva, ó Deus, de maneira sábia diante do Senhor. Em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe.